vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre um personagem bíblico aí que nós temos muito que aprender com ela, uma mulher, hein? Uma mulher, nós temos muito que aprender com ela. Nós vamos falar hoje sobre Maria. Nós vamos falar hoje sobre Maria, mãe de Jesus, hein? Então chegou a hora aí de nós compartilharmos e aprender com a história dessa mulher que, como o anjo falou, que ela foi bendita, né? Então todas as mulheres aí queria realmente ter esse privilégio de conceber aí Jesus, hein? O Salvador. Então assim, não vamos entrar na esfera de bíblica dela, mas sim de algumas virtudes, de algumas qualidades que eu consigo identificar na vida dela, e você também pode compartilhar aí, tá? No Instagram, no YouTube, mesmo gravado, né? Você pode colocar aí uma virtude aí que você vê na Maria, mãe de Jesus, tá? Maria, mãe de Jesus. E a primeira coisa que eu observo, vamos colocar os dois pés no acelerador agora. A primeira coisa que eu observo na vida de Maria é que ela foi escolhida para viver um propósito. Ela viveu um propósito na vida dela. Só que detalhe, desde nova, tá? Então, ela ainda nem era casada, né? Já estava ali noiva, tudo ali. E ela nem era casada, mas ela foi escolhida. Ela foi escolhida. E com certeza, Deus não iria escolher ela se ela fosse uma jovem relaxada, uma jovem sem futuro, uma jovem sem rumo na vida. Então, com certeza, ela era uma pessoa dedicada, tá? Porque ela queria criar nos primeiros anos ali de Jesus. Ela que criou, na verdade, toda a história de Jesus. Jesus começou seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade. Então, isso antes, né? Antes disso, então ele teve uma vivência familiar. E foi através de Maria. Então, ela desde nova, ela decidiu se abnegar, né? Se negar a si mesmo para cumprir esse propósito, sabe? Então, chegou ali um anjo para ela e falou, né? Falou algumas coisas para ela, importante. Então, ela decidiu primeiro cumprir esse propósito. Na vida, nós temos um propósito. E nós temos que identificar aí. E uma das coisas que a gente precisa entender o quanto antes é esse propósito. Para que você está aqui nessa terra? Para que você está aqui? O que você pode contribuir para uma melhora na vida de alguém, na vida de um local? O que você pode fazer? Então Maria, a gente percebe aqui, a gente modela ela, que ela entendeu esse propósito desde nova, tá? E ela foi rumo a esse propósito. Gente, você que tem filho, ou você que é novo, tá me ouvindo, talvez você é um jovem, um adolescente, você que está me ouvindo, você pode realmente desde novo cumprir já ir no rumo de cumprir esse propósito, sabe? Então aqui em casa mesmo eu fico diariamente pegando no pé dos meus filhos, para que quanto mais rápido eles entenderem o propósito deles, que seja a profissão, que seja um negócio, que seja uma área para atuar, que seja um trabalho na casa, na família, qualquer área que você tiver um propósito, quanto mais rápido você entender esse propósito, para que você está aqui nessa terra, melhor e mais rápido você vai alcançar e vai chegar no rumo da plenitude desse propósito. A gente percebe isso na vida de Maria, mãe de Jesus. E eu queria que você compartilhasse aí alguma coisa que você aprende também com Maria. Então o primeiro ponto foi isso, que ela viveu um propósito desde nova. Desde nova ela foi separada para um propósito. E assim como Deus separou Maria para esse propósito, ser mãe de Jesus, criar Jesus, educar Jesus, Deus também te separou e me separou para um propósito. E nós precisamos entender esse propósito. Para que Deus te chamou? Para que Deus me chamou? O que você pode contribuir? Tá? O que você pode contribuir na sociedade? O que você pode contribuir na sua casa? Tá? O que você pode contribuir em volta de você, para as pessoas em volta de você? Então vamos aprender isso com Maria hoje. Tá? Mãe de Jesus. Vamos entender, falar, cara, desde nova, uma pessoa nova, ela decidiu se dedicar a esse propósito, aquela convicção que ela tinha no coração dela. Tá? Então é a primeira coisa que eu aprendo com Maria,
mãe de Jesus, tá? É que ela viveu e foi escolhida por Deus e viveu um propósito desde nova. Outra coisa importante que eu aprendo com Maria foi que ela passou por momentos difíceis na vida dela, sem ela ter culpa. Imagina só, ela estava noiva, principalmente naquela época, né? Então ela já estava prometida, então eles tinham essa cultura, então já desde nova ali, né? Já estava prometida e a abençoada fala pro seu noivo que está grávida. Como que... Então, na cultura da época, ela poderia ser apedrejada, só para você ter ideia. Então, desde quando ela já estava prometida, então já se tornou como se fosse uma traição ali, olha. Então, veja bem o que ela decidiu, o que ela passou. E às vezes a gente passa muito menos do que ser apedrejado e quer desistir. Eu falo a gente me colocando também. Então, às vezes a gente quer desistir das coisas muito fácil, vê uma coisa, vê outra, faz uma coisa, faz outra, e a gente desiste. Então a gente aprende isso com Maria, que mesmo diante de momentos difíceis, ela perseverou, ela continuou naquele propósito que ela tinha, sabe? Então a gente pode aprender com ela aqui, olha, e olha que ela não tinha culpa alguma, hein? Não foi, ela não estava ali correndo risco de morte ali, com alguma coisa de errado que ela fez, não. Foi para cumprir esse propósito, foi o início do propósito dela, foi já a dificuldade antes de Jesus nascer. Antes desse propósito nascer, ela já passou por dificuldades. E aí, diante de uma dificuldade sua, de uma dificuldade nossa, diante de uma dificuldade para começar o propósito, você está planejando algo e está difícil, você quer desanimar. Imagina se Maria tivesse desanimado. Imagina se Maria tivesse desistido. Então ela continuou firme. Então hoje eu percebo que a palavra de hoje para mim e para você é: não desanime, não desista, não pare, continue. Se você está com um propósito, continue. Se você quer começar algo, fundar alguma coisa, estabelecer alguma coisa, um negócio, alguma coisa, continue. Não pare por causa das dificuldades. Não pare por causa das lutas, das perseguições, das guerras, das injustiças. Como que será que as amigas dela, via ela naquela ocasião, as mães das amigas dela falaram: não mexe com essa mulher abominável não, com essa mulher desleal não. O que será que ela passou? Você já parou para pensar nisso? O que ela passou para cumprir esse propósito? E comigo e com você não vai ser diferente. As pessoas vão te julgar. As pessoas doutorado em julgar as pessoas. Certo? Fica tranquilo. As pessoas perto de você vai te julgar. Ah, não para em nada. Olha só. Ah, começa uma coisa, não para. Começa outra, não para. Ah, não dá conta, não tem capacidade. Fica tranquilo. Com Maria não foi diferente. Com a mãe de Jesus não foi diferente. Então, com certeza, as pessoas julgaram aquela jovem. Com certeza, as pessoas em volta dela discriminou ela. As pessoas em volta dela rejeitaram ela. Então fica tranquilo, você está no propósito certo. Você está no caminho certo. Não se incomode o que vão dizer. Se incomode o que Deus está pensando de você. Certo? Então ela passou por momentos difíceis. Ela viveu uma vida já uma escolha de abnegação, uma escolha de viver realmente para esse propósito desde nova. Você que está me ouvindo, você é adolescente, você que é jovem, olha, decida entender o seu propósito agora, que seja na profissão, que seja no trabalho, que seja nos negócios, qualquer área que for, entenda seu propósito desde novo. Você tem a oportunidade de fazer uma história linda. Então não queime essa história. Desde novo, talvez você está sendo separado para Deus. Desde novo, desde nova. Então não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de cumprir esse propósito. A gente percebe na vida de Maria que ela não perdeu esse propósito. Sabe, ela passou por privações e não murmurou. Sabe, então teve a perseguição ali, né? O rei, se não me engano, o rei Herodes, queria matar as crianças, ele começou a matar e eles teve que fugir. Então eles saíram fora, eles foram para uma terra distante, teve que viver longe de tudo e de todos, uma experiência nova para aquela jovem, né, ser mãe. Então você vê que ela passou por momentos difíceis. Todo propósito grande vai vir com ele,
dificuldades, privações, e a grande questão é, você tem murmurado, você tem reclamado, ou você tem entendido que toda linha de chegada existe um processo? Para você chegar lá na linha de chegada, existe um processo. Existe um processo que você tem que percorrer. Foi assim na vida de Maria, é assim na sua vida, é assim na minha vida. Então ela passou por dificuldades, com certeza. Ela passou por dificuldades. Olha, uma das dificuldades, olha aí, quando ela foi ganhar neném, quando ela foi conceber Jesus, eles não acharam hospedagem. Ela teve que ficar em lugar ruim, que não era lugar próprio para realizar o sonho da vida dela. Não era um lugar apropriado. Então, às vezes, para cumprir o seu propósito, você vai passar por momentos inapropriáveis, podemos dizer assim, sabe? E o último ponto que eu quero compartilhar, compartilha aí alguma coisa que você aprende com Maria, mãe de Jesus, é que ela viveu em prol do seu chamado e do seu propósito. Então ela cumpriu o seu propósito. Olha que top! Se hoje nós podemos falar de Jesus, foi por causa dessa mulher. Não é de à toa que o anjo falou, bendita és tu entre as mulheres. Então não foi à toa, né, que ela cumpriu o seu propósito, o seu chamado. Então a grande questão, eu falei isso essa semana, eu já falei algumas vezes, a grande questão não é como você começa as coisas, somente. É como você termina ela e ela conseguiu cumprir esse propósito. Jesus cumpriu o propósito dele, nós já falamos aqui, pode ir lá no canal do YouTube, que nós temos, nós modelamos também Jesus. Então, ela cumpriu esse propósito, ela viveu esse propósito, ela foi fiel ao José Filho colocando, ela teve uma fidelidade, nós aprendemos fidelidade com ela foi fiel a esse propósito. Ela não renunciou a esse propósito. Ela viveu em prol desse propósito. Então, o que você é? José Filho é eletricista, então seja o melhor naquilo que você é, sabe? Então, vamos ser o melhor naquilo que nós somos, aquilo que você decidir ser, que seja na área comercial, administrativo, como funcionário, como patrão, a área que você tiver, gestão, qualquer área que você fizer, que seja limpeza de casa, mas seja a pessoa que faça entendendo o seu propósito, entendendo o seu chamado, sabe? Viva o seu chamado, não tenha preguiça naquilo que Deus te chamou para fazer, faça com excelência, faça sem murmurar. Maria não murmurou, Maria não reclamou, e ela foi até o fim no seu propósito. Ela foi até o fim no seu chamado. Então, algumas coisas, né? O nosso tempo é curto. Algumas coisas que eu consigo aqui transbordar na sua vida, que eu aprendo com a vida de Maria. Sabe? Então, que a gente possa realmente entender que nós somos escolhidos de Deus, assim como Maria foi. Né? Ela passou por momentos difíceis e nós também passamos ou vamos passar por momentos difíceis. Ela passou por momentos de privação e nós também passamos ou vamos passar. E ela viveu em prol desse chamado e propósito. Você também tem que viver em prol desse propósito, que seja a sua casa, a sua família. Você precisa viver esse propósito, esse chamado, sabe? Então você tem que entender o que Deus quer para você. Você tem que entender o que você aprende com a sua vida, o que a sua vida está te dizendo, para que rumo você está indo. É isso que você tem que entender na sua vida. Para onde você está indo. E aceita esse chamado, esse propósito de uma vez por todas na sua vida. Show de bola? Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero apresentar cada um que está aqui na live. Que o Senhor possa transbordar o propósito de vida que o Senhor tem para ele. Assim como o anjo falou do propósito para Maria. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor. Fala, revela a nós o propósito. Revela em nós, Senhor, o que o Senhor tem para nós, o propósito. Eu sei, Senhor, que não é fácil cumprir o propósito que o Senhor tem para nós, mas eu sei que é possível. Se o Senhor colocou um propósito em nós, o Senhor também vai nos dar a condição de realizar. Assim como todos os personagens bíblicos, que cada um teve um propósito predefinido, Senhor, pelo Senhor, estabelecido pelo Senhor. E o Senhor foi quem os guiou, o Senhor foi quem os deu ferramentas para realizar o seu propósito. Assim seja comigo, seja na vida de cada um que está me ouvindo agora, Pai. Eu quero declarar a bênção, a graça e a bondade do Senhor sobre cada um de nós, no nome de Jesus.
Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e que você possa cumprir esse propósito que Deus tem para você, que seja na sua família, criar dos seus filhos, que seja cuidar do seu cônjuge, de sua esposa, do seu marido, que seja montar um negócio, que seja ajudar o seu patrão, né, trabalhar sério, com um propósito aí com ele, qualquer área que seja, que Deus te ajude a cumprir o seu propósito. Show de bola? Tamo junto, um excelente final de semana. Segunda-feira nós estamos aqui 12h07 para compartilharmos, transbordar na vida de uns dos outros e aprender com os personagens bíblicos aí, que tá show de bola. Um beijo no seu coração e até segunda-feira. Excelente final de semana para você e sua família.